Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11-14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. João Paixão Francisco dos Anjos, muito boa tarde para vós. Sejam bem-vindos ao Arestas de Vento, janela de comunicação da Popular FM. Bem-vindos! Obrigado e boa tarde. Boa tarde, Ricardo Cardoso e Céu Campos. É um prazer estar aqui novamente no Arestas de Vento e já agora boa tarde a todo o auditório da Popular FM. Culturando no Popular. Tal como diria a querida amiga cocense Maurícia Teles Coço, terra da liberdade, e onde o grupo de animação e teatro Espelho Mágico atuou com grande êxito. Esta integração absoluta na Europa dos negócios e da crise aos pobres foi um atentado à identidade cultural do nosso povo e à soberania consagrada pela história entre nações. Ou eu, Ricardo Cardoso, estou a ver mal o filme e a história já acabou. Qual de vós quer começar? Talvez o Paixão. Quer dizer, o filme é exatamente esse e, na minha opinião, um pouco mais negro ainda, porque a escravatura cultural, dizem os entendidos em escravatura, quer dizer, é pior do que a escravatura física. Mas a história não acabou ainda, porque há raízes nos povos que podem não ser regadas há muito tempo, ou podem estar numa seca decretada pelos donos do mundo e da nova cultura, mas ela não morre e os povos não se deixam subjugar para sempre. Há mais vida para lá da economia. Francisco dos Anjos, como é que é? Os gajos comem a nossa identidade cultural todinha e a economia é o que vale. Sim, é na minha maneira de ver. Acho aqui que as palavras do João está tudo certo. Os grandes são os grandes e os pequenos são os pequenos. E vejo que nós, na nossa cultura, naquilo que nós representamos, naquilo que nós temos dentro de nós, nunca chega a lado nenhum, porque isto está subjugado por meia dúzia de pessoas. São as pessoas que estão no alto. E só através uns dos outros, amigos com amigos, da parte mais baixa, é que nós conseguimos espalhar a nossa pouca cultura. Afinal, como nas nações. As nações poderosas esmagam as mais frágeis. As mais frágeis. Bom, eu cá por mim gostaria que fossem os homens da cultura portuguesa a terem uma mensagem que fosse válida para esta Europa, porque, digo eu, coitada da tal Europa, dos negócios, a não ser, reparem bem,
serviço planificado, não tem mais mensagem absolutamente nenhuma para dar. É preciso, pois, que a Europa se ocupe de coisas mais largas do que, sei lá, o deve e o haver das nações. Poeta paixão. Digo eu, ou a Europa percebe esta confusão em que está quase toda a gente envolvida e instalada e se liberta de um certo economicismo cinzento e que a todos esmaga, ou tão cedo não vai conseguir uma vida global que seja a vida dos cidadãos. Pois é, só que, como o Francisco há pouco disse, os grandes querem continuar a ser grandes. É o negócio, o negócio, o negócio. É o negócio, porque os donos da Europa não se lembram e eles sabem, querem esquecer os chamados países periféricos, porque não lhes interessa. Pronto, nós fazemos parte do folclore deles, enquanto eles querem, porque o interesse deles é como tu disseste, Ricardo, é negócio. Exatamente. É difícil de a gente chegar a uma conclusão e compreender certas situações que existem, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Porque, da minha maneira de ver, nós, povo, a nossa cultura, está-se a acabar. Veja a nossa cultura a acabar-se, porque estão a fazer alguém que não tem cultura a fazer negócio com umas culturas que não é a nossa, porque a nossa cultura é a cultura do povo. Exato. E já agora do Pascoais, do Guerra Junqueiro, é bem verdade. É verdade. Do Bocage, tudo isso junto é uma certa filosofia à portuguesa. À portuguesa. E os nossos governos têm que compreender também que há situações que não é só os grandes que existem a respeito. Temos no nosso povo gente pequenina, gente humilde. O que nós temos no povo é sabedoria. É essa sabedoria que eles sabedoria não querem popular, que nós... cultura da boa. Que não venha ao de cima. Querido amigo, eu li recentemente uma crítica de um autor, que agora não recordo o nome, mas rebatia esta Europa dominada por uma lamentável moeda feita a partir do marco. Moeda que já servia de per si uma economia completamente fortíssima. O que os senhores da Europa estão a fazer é raspar os pés, eu acho, na cultura dos povos livres, dos povos cultos, e enterrar gente viva, pois quando um povo deixa de ter aquilo que nós deixamos de ter, qualidade de vida, grosso modo, morreu vivo. Bom, mas agora vamos fazer uma pequena inflexão nesta conversa e entrar nos territórios em que vocês são mestres. Siga a roda. Querido amigo Francisco dos Anjos, se tivesse que fazer uma aguarela, a partir desta conversa, até ao momento, que motivos e abordagem fazia com o pincel? O que eu fazia era tentar colorir... Falámos da Europa, falámos de cultura lusíada, de outra que nos estão a tentar impingir a partir da Baviera. Falámos disto tudo. Ia dar uma cor à minha pátria e ia escurecer a outra parte da Europa. Ia pôr os portugueses com uma cor boa. O trabalho ia voltar às raízes portuguesas. Que cores ia utilizar? Ia utilizar o azul, ia utilizar o verde, ia utilizar o vermelho e o amarelo. E depois trabalhava a figura. As figuras. Fazia um trabalho figurado. A figura do povo. Simbolizada em trabalho. Trabalho. Foi sempre o português que trabalhou. A trabalhou. sabedoria do trabalho. Aí, desde o campo, a pesca, a agricultura, em tudo que é do povo. E os monstros, como é que eram simbolizados? O que eu fazia uma caricatura dessas pessoas. Como assim? Portanto, como papões, a quererem meter medo. O papão é uma figura da infância. Pois. O papão. Só que eles têm que se lembrar que nós somos crianças. Somos ingênuos no bom sentido. No bom sentido. Já fomos à Lua, através das rotas marítimas. Ao seu tempo foi o que fizemos. Descobrimos a Lua. Certíssimo. Há aqui uma coisa. Eles, para mim, tinham como um género de um polvo, uma aranha, a querer subjugar o mais pequenino,
Ai que bonito, ai que bonito. Aquela cultura que nós temos. O senhor está a ver aquele homem a puxar a rede do mar, está a ver, a querer ver o outro que está lá em cima a querer lançar. Querido amigo, cá fica o desafio. Puxe pela imaginação, não esqueça esta argumentação que serviu esta resposta e faça um trabalho. Se quiser, chame-lhe Arestas de Vento. Assim o farei. Paixão, tu já viste? Olha como ele falou. Virou mestre. Eu confesso que estou mais habituado a ouvir o Chico. É um nome carinhoso, uma forma carinhosa de tratar os amigos, mas é assim. Paixão, aproxima-te do microfone, por favor. Eu estou habituado a ouvi-lo, entre aspas, através das pinturas dele. Porque eu consigo ler aquilo que ele é, aquilo que ele quer dizer. Ele falou nos papões e é verdade, porque é assim. Nós chegamos a um ponto em que ainda na Baviera não se tinha aprendido a nadar e já os gregos tinham inventado, se pode dizer isso, quer dizer, a democracia. Ainda na Baviera não sabiam nadar e os portugueses tinham inventado meio mundo. Éramos os donos dos mares e não é por acaso que somos os países eleitos para sofrer, porque eles afinal de contas não podem esquecer e não querem esquecer e querem castigar quem foi grande quando o mundo ainda não era dos donos, eles ainda não se tinham tomado como donos do mundo. Oh, poeta Paixão, deixa só dizer uma coisa. Sabes que eu tinha aqui uma pergunta mais ou menos alinhavada para te fazer logo após essa resposta cheia de saberes do nosso mestre da pintura, Francisco dos Anjos. Eu deveria ter-te perguntado o seguinte: se o desafio caísse para o lado da poética, o que é que o teu gênio criativo mandava fazer num repente, naturalmente a ver com este contexto da pergunta-resposta ao Francisco dos Anjos? Como é que retratavas na poética este jogo de maldades? Tendo em conta aquilo que o meu amigo Francisco disse, eu tentava, tipo António Aleixo, tentava dar o nome aos papões, vá lá, arranjava umas nuvens negras em jeito de rimas e dava-lhe um colorido com as cores que ele disse, em versos soltos, não em versos dos chamados eruditos, não em versos tipo daqueles que ganham prémios, mas nos versos do povo, nos versos populares, porque o povo entende melhor, não entendendo esta crise pelas razões que elas foram feitas, mas a poesia popular é e sempre foi uma arma de arremesso contra todos os papões, porque basta vermos António Aleixo, que eu acho um crime chamar poeta popular esse homem cheio de filosofia. Da filosofia, para mim tem que se chamar os bois pelos nomes. E ele há muitos anos retratou poeticamente tudo aquilo que temos estado a passar há décadas. Ele já tinha retratado isto há muito tempo e não era oráculo. É bem verdade. Ele foi arquivista da memória em verso, foi profeta, foi filósofo. Queridos amigos, poesia puxa poesia. Vamos ouvir um poema da autoria do poeta popular João Paixão, dito naturalmente pela atriz Céu Campos. Vamos ouvir. Arestas de Vento. Era lindo o meu país, onde brincava sem medo,
sorridente e tão feliz, no meu largo de São Pedro. Foi nesse largo velhinho onde nasci pela manhã, em Troino, meu velho ninho, Fonte Nova, Palhavã. Na Fonte Nova, velhinha, as brincadeiras que tinha que guardei no coração, do anzol já bem usado, do alcaboz apanhado na estacada do carvão, do espeta, do bugalho e do velho lava-alho à bola da nossa luta. Entre velhas brincadeiras, velozes arrastadeiras e o velho desana batuta. Da Rua da Brasileira para a Rua do Queimado ou no Largo da Palmeira eu brincava com agrado. Escadinhas do Castelo à Quinta da Saboaria, naquele bairro tão belo eu nasci com alegria. Arestas de vento. Francisco dos Anjos, cá estou eu na batida do alquímico, daquilo que é bonito. O que é que agarrava e como do poema do João Manuel Faleiro Paixão para a tela? É este poema que ele acabou de citar, ou seja, a Dona Céu Campos. Exatamente. Esse quadro já o fiz. Não diga. Esse quadro já o fiz. Coisa mais bonita, não é? Esse quadro já está feito. Ai, que bonito. Que é a nossa Luísa Todi, que nasceu na Fonte Nova. Tem a rua onde eu nasci, que é hoje a Rua Vasco da Gama, que era a antiga Rua do Poço. Tem o Largo da Fonte Nova, tudo no mesmo quadro, e tem a Praça de São Pedro, onde nasceu o meu amigo João Paixão. Esse poema já está escrito no meu quadro. Siga a roda, siga a roda. O Francisco dos Anjos, já disse, nasceu em 52 e viveu grande parte da sua infância no bairro do Troino, na antiga Rua do Poço, Palhavã, Setúbal. Profissão, bate-chapa. Quer isto dizer que é um homem do povo, no sentido profundo do termo, um homem de trabalho, também já disse, e com uma infância vivida num dos bairros mais típicos da cidade do Sado. Falo de um cartão de visita fabuloso se pensar por várias razões na sabedoria da identidade local. Mas isto, querido amigo, este cartão de visita não tem literalmente nada a ver com pintura, uma faceta fantástica da sua vida, onde parece rei de um certo autodidatismo, ou seja, é o chamado criativo sem escola, no sentido formal do termo. Quer ajudar a desconstruir, ou seja, a perceber o que levei à antena. Isto começou numa simples brincadeira que eu... daqueles dias amargos, tristes, e peguei numas cores que as minhas filhas tinham da escola, num papel, comecei a desenhar e comecei a pintar, e foi a partir daí que eu comecei a ver que podia sentir bem, afogar um pouco as minhas mágoas, e por onde passava via cores, e as zonas onde eu me sentia bem, eram essas cores que eu ia buscar. Convivi com alguém que fiz certas perguntas a respeito da pintura, comecei a seguir alguns museus, onde comecei a pintar não para venda, mas sim por gostar das minhas obras, e aos poucos e poucos fui adquirindo uma certa técnica da minha parte, onde fui buscar, para não estar a ser sempre a copiar ou a levar o trabalho dos outros, comecei a fazer um trabalho que era a minha cidade, era aquilo que eu sentia. Exato. E a definir um estilo. A definir o estilo, o meu estilo. Portanto, aquela zona onde eu vivi, onde eu cresci, despertou-me para a pintura. O azul do mar. Exatamente. A serra, as ruas antigas da parte baixa, aquele povo, o tempo da minha avó, que trabalhava na fábrica do peixe. Todas essas coisas me levou a fazer as minhas pinturas. Ou seja, não sendo um retratista, acabou por passar a transpor
via pincéis, ambientes, factos, situações e figuras. E figuras. Comecei por fazer isso por mim próprio, só para mim. Nunca pensei de um dia vir as pessoas a virem-me dizer que era uma coisa assim. A ser identificado como artista plástico. Como artista plástico. E é efetivamente. E muito aplaudido. Eu agradeço a todas essas pessoas, especialmente aos senhores, mas eu nunca pensei, porque nunca dei valor àquilo que fazia. Pois é, querido amigo, mas a gente não pode estar ao mesmo tempo na janela e na rua. Ou está num sítio ou está no outro. E foi através dos meus amigos, da minha esposa, dos meus filhos, de todas as pessoas, estímulos, até os meus próprios amigos no trabalho. Exato. É pá, Chico, porque é que não fazes assim? É pá, Chico, porque é que não fazes assado? E foi aos poucos e poucos que eu fui. E foi também evoluindo e adquirindo práticas novas e técnicas também. Técnicas que eu vou. Variadas. João Manuel Faleiro Paixão, este recorte, a sabedoria das coisas simples, o trabalho, a vivência na Setúbal popular, o tal autodidatismo que falávamos há pouco, da conversa dedicada ao Francisco dos Anjos. Querido amigo, isto podia, salvo algumas eliminações, servir como mote para a gente falazar de ti. Muito a propósito, esse termo, vamos falazar um bocadinho. Voltando, eu tirando as diferenças, aquilo que o Francisco agora disse, eu colo exatamente em mim, serve para o meu próprio cartão de visita, se assim se pode dizer. Faz parte da tua trilha. É exatamente, tirando social, uma vírgula ou cultural. outra, é exatamente a mesma coisa, sem tiques de erudito, é exatamente a mesma coisa, a mesma humildade, o retratar, entre aspas, as mesmas coisas. Exato. Porque... As mesmas coisas, os mesmos ambientes. Exatamente, porque eu consigo... o Chico, lá estou eu outra vez que o Francisco consegue retratar poemas meus em tela, e eu tenho-me atrevido a pincelar de palavras vários trabalhos dele. Eu ainda há pouco, quando vinhamos para o estúdio, eu estava-lhe a dizer, como mal comparadamente, faz-me lembrar o Manuel Saraiva dos Cantares do Sado. Casa muito bem a música dele com os meus poemas, e eu digo que as pinturas do Francisco casam muito bem com os meus poemas, ou vice-versa. E eu revejo-me na forma que ele agora transmitiu, que sente as coisas, e são esses sentimentos que o levaram a pintar, e a mim, mais ou menos, também a pincelar de uns versos mal amanhados, que umas vezes saem melhor, que as outras vezes pior, saem muitas vezes pior do que melhor, mas pronto, é assim a nossa vida, é os nossos poucos saberes, o autodidatismo, como tu há bocado disseste, e é a procura do encontro comigo mesmo. Uma partilha de vida, não copiando muito ninguém, semelhante. nada nem ninguém. Exatamente. Uma partilha dos saberes que eu fui adquirindo durante a minha vida, caminhando, e muitos da minha meninice. Caminhando. Há gente a cantar missa que mais valia estar calado. Procurar o silêncio, porque o silêncio é sempre sabedor. A linguagem dos silêncios é uma coisa, está lá tudo. O que vocês estão a fazer aqui é cantar missa, no bom sentido. É a missa das coisas simples, daquilo que acontece entre o nascer e o pôr do sol. Até as revoluções acontecem aí, em casa de cada um, naturalmente. É o que vocês estão a fazer. Estão a culturar, no bom sentido do termo. Quer eu dizer, o Paixão ajuda a perceber que a poética pode ser cheirada. E o querido amigo Francisco dos Anjos ajuda a perceber que a pintura pode ser interpretada. Lida. Querido amigo João Manuel Faleiro Paixão, tu foste conviva e também aprendiz do saudoso Francisco Finura.
Pois bem, era importante Setúbal, eu acho, não perder a memória do Francisco Finura, remexendo de quando em vez no espólio e na forma de vida dessa singular figura da cidade. Eu sei que concordas com isto. O Francisco Finura foi meu vizinho, meu amigo, e depois fui aprendiz dele. Aprendiz no pouco que consegui na arte do ferro. Mas era um homem muito para além do ferro. Eu ouvi uma vez definir-se, nas entrevistas que ele deu ao Orestes de Vento, não sei se ele chegou a dizer isto, mas Diz. concordo plenamente com uma forma como ele uma vez se autodefiniu. Foi um homem grande demais para o mundo pequeno. Exato. E viveu, se eu posso dizer, e não erro por muitos, viveu 100 anos à frente do tempo. O espólio dele é vasto. Voltamos aos Papões, se me for permitido, porque com ele aconteceu exatamente isso. A figura do Papão está presente hoje Sempre. aqui. Hoje e no dia-a-dia da nossa vida, porque com ele aconteceu isso. Ele fazia um patê que humildemente chamava-lhe pasta de peixe, que é o nome dela, mas como o snobismo nunca foi uma das suas virtudes, ele chamava-lhe a pasta de peixe, e pelos vistos era muito boa, que ele fazia numa garagem. Ainda me lembro dele fazer experiências na oficina velhinha. Mas a Europa, a Europa administrativa, o Portugal administrativo, os Papões nacionais fizeram com ele o mesmo do que os Papões internacionais fazem com o nosso país. Fecharam-lhe aquilo porque aquilo não tinha condições nenhumas, pois era barato, era um produto verdadeiro e era um paté era como não havia no português mercado. barato e bom. Exatamente. Isto é uma das várias facetas. Eu lembro-me de ir na bicicleta dele vender a oficinas credenciadas para em Setúbal um óleo penetrante, que ele deu esse nome, óleo penetrante Finura, que era o chamado líquido para a ferrugem, que ele é que o fazia, e fez muita coisa que ele inventava no ferro, e a gente dizia em qualquer lado, não pá, isso é impossível, isso não existe, e ele já o fazia. É um homem, é um homem, porque esses homens nunca morrem. É uma figura que o seu espólio é bom que não se perca, e a imagem que ele criou é bom que Setúbal não a perca, porque foi, embora humilde, foi um homem dos saberes, e que uma figura da cidade do Sá. E é bom que não se percam essas memórias, porque ele tem 2 filhos, e eu estou a ver o Francisco Finura, filho, muito interessado em não deixar esquecer, quer dizer, a memória do pai. Naquilo que me for possível ajudar, já lhe disse, assim fará. Darei o meu contributo, porque esse nome, essa figura, se me for permitido dizer, incontornável da cidade e das suas raízes, não merece ver o seu nome esquecido. Muito bem. Francisco dos Anjos recorda muitas coisas do Francisco Finura? Recordo porque eu conheci o Francisco Finura. Eu trabalhei na Avenida Luz Atódio numa oficina que era do Zé Forte Faria, onde ele do outro lado, virado para a lota na outra rua, ele tinha lá uma oficina dele. E lembro-me perfeitamente da bicicleta dele e dos mergulhos que ele fazia. Foi ele que foi mergulhar quando o avião caiu no Rio Sado e outras coisas. Já tive para retratar o Finura e se calhar vou retratá-lo. Se calhar? Não, vou retratá-lo. Vai mesmo. Vou retratá-lo. Não só com uma figura, mas se calhar com várias figuras numa tela só. Sim. A figura dele, mas com várias posições dele. Sim. Vou tentar fazer um quadro, uma pintura,
onde ele poderá estar com o fato de mergulhador, onde poderá estar em cima da bicicleta, como poderá estar como estava ultimamente, como o conhecia ainda jovem. Eu era uma criança e vou pôr tudo numa tela quem era o Francisco Finura. Vou tentar fazer isso. Querido amigo, nós, aqui no Arestas de Vento, naturalmente, aplaudimos essa sua ideia. Vou tentar. Porque eu... Cultivar valores e gostos é fundamental. Sem isso, não vamos lá. Porque essa ideia eu já tinha na minha mente, porque a mim vinha a falar com o meu querido amigo João, a dizer que ia fazer... Essa ideia é para viver. Para viver. Queridos amigos, a principal motivação, e é como digo, para o Francisco dos Anjos, é poder ver transcrito na tela toda a realidade daquilo que observa e vai gostando. O queridíssimo amigo João Manuel Faleiro Paixão tem como principal motivação transcrever para o papel a poética, construída também a partir daquilo que observa, mas salpicada, se for o caso, e se o caso pedir, de molho crítico. Siga a roda! Arestas de Vento. Aquele azul pátrio que Almano cantou, e onde ao nascer senti preso o meu destino, entreguei os castanhos olhos de menino que uma parte do mundo ainda não mudou. E não foi por menor porfia deste sadino que esse agreste mundo não se transformou. Quem conhece os mil cansaços de quem amou não sabe navegar em coração pequenino. E na brancura das ondas do azul rio, sorvendo o sal do teu corpo num terno beijo, navego em ti, num último desafio. Na ternura do teu olhar, onde me revejo, e como brisa fresca em tarde estio, sentir-me em ti, na volúpia do desejo. Arestas de Vento. João Paixão, a poesia é uma criatividade que se manifesta. É mais ou menos assim que eu a defino, porque ou sai ou não sai, os olhos também dizem muito, as maneiras de ver as coisas, vai lá, cada olhar serve de inspiração ou não para usar as palavras com molho, como tu há bocado disseste, e muito bem, com molho crítico, porque nem tudo merece uma crítica destrutiva, mas por vezes, quer dizer, a crítica a quem sabe lidar com ela, a quem se quer melhorar, serve muito. E eu não só critico os outros, muitas vezes rasgo e apago coisas estúpidas que fiz, que a minha própria autocrítica me levam a isso. Mas lá está, é como tu dizes, sai repentinamente e umas vezes bem, outras vezes mal, mas sai assim, vai lá, intempestivamente por vezes, mas é conforme o estado de espírito do indivíduo que põe os dedos a trabalhar. É muito assim, que tem verdade poética, tem, e que não tem dicionário de rimas, também não tem. Tu defines muito bem com essa crítica do dicionário de rimas, pois. Por isso é que às vezes as rimas são tão estudadas, tão copiadas desse tal dicionário, que muitas vezes há gente... Ó Paixão, mas agora é uma coisa pior. Se não sabes, eu vou passar a dizer-te. Há um programa a correr na net, onde tu botas 2, 3 perguntas, 4, 5 e sai o poema. Pois, é assim, eu não sou muito... não sou doutorado na batota, mas eu faço, quer dizer, exatamente isso muitas das vezes sem ir à net e sem usar programas. É exatamente assim que eu os faço, mas de maneira simples, sem batota. Porque, lá está, é como tu dizes, é do tipo do gajo que aleijou o dedo e
porque pôs lá na porca e aquilo não enrosca e depois lixou o dedo e sai a rima. É ajeitado. É pimba. Mas, querido amigo Francisco dos Anjos, o amigo escreveu num pequeno apontamento que a pintura é uma terapia. Quer aclarar? Quero. Serve-me de terapia porque há aqui uma coisa que foi o que ainda há pouco contei ao meu amigo, que tive aquele problema Sim, sim. que não sei se devo mencionar ou não. E por que não? Portanto, eu sou um ex-combatente, estive no ultramar e tenho problemas de stress de guerra, e uma das coisas que me leva a fugir do mundo real e matar os meus fantasmas e mandar os meus fantasmas para trás das costas é ir pescar a minha mocidade de pequenino, o que eu conheci de Setúbal, o que era Setúbal. Foi como o João Paixão ainda há pouco falou, do jogar ao bugalho, jogar ao peão, do homem do Ervilha e outros nomes assim da nossa cidade. É naquele cantinho que eu tenho na minha casa, Sim, sim. que eu chamo o meu cantinho, é aí que eu fico, é aí que eu pinto, é aí que eu esqueço certas coisas, é aí que eu faço as minhas cores. E chama a isso terapia. Terapia. É aí que eu consigo... E muito bem, muito é aí bem. que eu consigo dar a volta, às vezes, a certas ideias que eu tenho na minha Viver cabeça. é fundamental. É fundamental. E se pudermos montar um cavalo chamado criatividade, Temos que ter um cantinho, que é esse cantinho que nós todos temos. Arestas de vento.
chão e cimento, terra da cidade. Arestas de vento. Olá, Ricardo Cardoso, sou Arménio Marques França, fundador do movimento Portugal Amado, e pretendo fazer 2 perguntas aos teus convidados. Primeira pergunta: concordam ou não com o presente acordo ortográfico e se deve ou não haver evolução ortográfica e linguística? Qual de vós quer começar? Posso começar eu? Posso responder a essa frase, a essa pergunta, com uma frase simples. Eu, naquilo que escrevo, um fato continua a ser aquilo que a gente veste ao domingo ou em dia de festa, e factos continuam a ser factos. Aquilo que escrevo é tudo baseado em factos. Os fatos continuam a ser ao domingo. Acho que respondi bem, que não desacordos entre línguas conheço. Agora acordos não os uso nem os conheço. Parece que, infelizmente, até parece que foi o Brasil a denunciar, quer dizer, o acordo, e ainda bem, porque a gente cá mama tudo aquilo que serve a alguns para encherem os bolsos. Querido amigo? Aqui há um ponto de interrogação muito grande da minha parte, porque ensinaram-me a escrever de uma maneira e estão-me a tentar ensinar a escrever de outra maneira. Ensinar quer dizer colonizar. Colonizar. Eu sou português, não sou estrangeiro. Nasci em Portugal. Está muito bem dito. Segunda pergunta do mesmo autor. Como é possível as novas gerações estarem viradas quase totalmente para ralis e atitudes radicais num país de poetas e artistas? Algo estará mal. O que é? Quanto mais as camadas jovens veem televisão e frequentam a internet, mais perdem a identidade portuguesa e assumem um desconforto gritante na coabitação com as artes e cultura no geral. Esta é a minha opinião. Gostava que dissessem qual é a vossa. Cumprimentos, Arménio Marques França. Queridos amigos, vamos às respostas. Quem vai começar? Pois, é assim, o tempo em que se ia para a escola aprender, entre aspas, 10 vezes o hino e aquilo que as irmãzinhas da chamada caridade iam lá a pregar, também já lá vai, sem perder raízes. Temos que pôr o chauvinismo de lado, e os jovens têm direito a aprenderem ou não aquilo que bem entendem. O perder, quer dizer, as raízes, eu às vezes pergunto a mim mesmo, que raízes? É porque esta coisa de raízes às vezes está a esconder um saudosismo bacoco, que não podemos ser chauvinistas a esse ponto. Não podemos esquecer que o nosso passado não podemos, pintar no azul que o Francisco utiliza muito, quer dizer, o nosso azul, aquilo que foi cinzento. Não podemos branquear. Quando eu ouço falar muito em raízes, fico um pouco desconfiado. Mas o querido amigo aqui fala em raízes poéticas e culturais, mas artísticas. Pois, é assim, é que eu também desconfio muito, porque quais raízes poéticas? Do Ari dos Santos? E por que não?
Pois, eu queria saber. Essas são Do raízes Fernando poéticas Pessoa do e António por que não, Aleixo, do Camões, Pessoa, e por do que não, Camões, do porque o Camões foi Junqueiro, e por que não? porque o Camões foi utilizado de uma maneira que ele não merece, porque Exato. ele foi, O Camões foi é um outra poeta coisa. da liberdade. Exato. O Camões é outra coisa. E depois fez aquela coisa completamente alquímica, mas profética. Deixou como última palavra nos Lusíadas esta coisa chamada inveja. Está lá, é a última palavra. Isto é um fado. Mas tens que concordar comigo que o Camões é muitas vezes utilizado Muito mal utilizado. de maneira que serve, quer dizer, interesses que não tinham nada a ver com ele. Mas isso não tem nada a ver com a nação. O Zé A Carlos nação é Ari dos outra Santos coisa. definiu. Exato. Não Querido havia amigo, Estado Novo nos poemas de Camões, nunca houve. Exato. O primeiro poeta português chama-se Luís Vaz de Camões, porque é o poeta da nação, é o rosto da nação. Isto não tem nada a ver com aqueles que não veem num parafuso uma obra de arte. Vamos à resposta ao Arménio Marcos França, senão ele fica aborrecido. As palavras aqui do meu amigo João estão todas certas. Eu vejo outra coisa, noutro sentido. A evolução da vida e os filmes, a internet, muita coisa, o nosso país foi popularizado por outras ideias vindas de outros lados. E alguns dos nossos governos É a tentaram abafar, internacionalização, não é? o que é a nossa cultura, Exato. Os nossos valores. os nossos E valores. sem valores não vamos lá. Não vamos lá. Eu na escola, quando aprendi, ensinaram-me a história de Portugal. E nós hoje vemos miúdos e graúdos que não sabem quem foi o Dom Dinis. Isso não é uma anormalidade. Nós temos, com todo o respeito, um excelentíssimo Presidente da República que não há muito tempo não conseguiu referir quantos cantos têm os Lusíadas. Os Lusíadas. E não deixa de ser o Presidente da República. Siga a roda, siga a roda. Não é verdade? Com É isso todo o mesmo. respeito. Com todo o respeito. Porque eu tenho filhos que estiveram a estudar, onde eu via que eles tinham histórias da Europa nos livros que andaram a estudar, Sim, sim. da América, a história da América, e não tem a história do país deles. Então, mas isso Nem é, a isso é que cultura. dá jeito, querido amigo. Quanto menos cultura nas nações, mais facilmente Pois. as mesmas são controladas. Onde estão os nossos poetas? Anular a identidade local Local. é fundamental. Lá está o tal polvo. É, Eu falei. criar grandes metrópoles controladas a partir de cima é o truque. Pois, mas não pode ser. Nós temos, ainda bem, que há pessoas como os senhores que tentam levantar ainda a nossa cultura. Está a dizer que nós conseguimos ver arte num parafuso. E é. É o que está a dizer. Perguntas acabadinhas de chegar. Estão quentinhas. O patrono chama-se Luís Filipe Estrela. É poeta, diretor da revista Viva Setúbal Magazine, é ator no grupo de animação e teatro Espelho Mágico. Pergunta ao Luís Filipe Estrela. Pergunta ao Paixão o que pensa ele do nível poético de Setúbal a todos os níveis. Estou a ouvir a emissão, Ricardo Cardoso. Força para ti, querido amigo. Dá um beijinho a Céu Campos e um abraço para vós em estúdio. E pergunta também ao nosso querido amigo João Paixão se gosta em especial de fazer poemas para canção, fado e marchas. Paixão, não vai ser fácil responder. Vamos às respostas. Vamos embora. Um abraço ao meu amigo Luís Filipe Estrela. Já agora um parênteses para dizer que somos amigos. Eu sou amigo dele há quase 50 anos, desde miúdos, mas pronto. Sobre a primeira parte da pergunta, o nível poético da cidade, eu vou utilizar uma frase que ele diz muitas vezes, que é: devemos ser a terra com mais criativos por metro quadrado. O nível poético às vezes é reflexo também das situações, mais do que até das próprias pessoas. Eu se calhar atrevo-me
a dizer que há para aí muita gente agora que se apresenta como poeta, e tu há pouco, Ricardo, usaste o termo dizer missa. Há gente que mais valia ir ouvir missa longe do que dizer missa, mas toda a gente quer dizer missa, mas aceito. Ó Paixão, estás a dizer, desculpa interromper, que gente com jeitinho é o que não falta. Pois. Gente a escrever um pouco mais fundo, com talento, salvo seja, já é mais raro. É mais raro, mas, entre aspas, vende mais, porque eu próprio já fui aconselhado em mensagens privadas no Facebook, que eu até merecia um livro, que até merecia isto, mas porque não me dedicava mais a certos tipos de Estás a falar em certos poesia temas. cinzenta, exatamente, sem molho. sem molho, mas que serve a determinados interesses. É comercial. Exatamente. Vende. Sobre a pergunta se eu gosto particularmente de escrever... Desculpa interromper, acabaste de responder à primeira questão do Sim, Estrela, sim. que Agora, tem a ver com o nível poético Exato. de Setúbal e a todos os níveis, E a todos diz os o níveis. Estrela. Bom, eu acho E depois há aqui mais uma. Se gostas em especial de fazer poemas para É isso que eu ia canção, dizer. fado e marcha. É isso que eu ia dizer agora. Epá, isto é assim. A gente, às vezes há parcerias. Eu posso dizer, não em especial, não casei com o Cantares do Sado, mas namoramos há muito tempo, entre aspas. E eles gostam dos meus temas, da minha maneira simples de escrever. Eu de vez em quando mando-lhes algumas coisas, eles musicam, gostam delas. Eu costumo dizer, as minhas letras casam bem com o Manel Saraiva, com as músicas do Saraiva. Mas, Luís, vou-te agora responder de outra maneira. Há muita gente aí a escrever para fados, até canções, e para as marchas. Eu tenho a impressão que já me cansei de escrever para marchas. Para esse peditório já não dá. Eu já dei 2 anos seguidos, e o problema é que é assim, este ano foi como o ano passado, não vou usar o termo para te responder. Não publicitaram muito a letra vencedora, o ano passado ainda menos, apareceu o refrão, por alguma razão, isso acontece. Eu até tenho receio, para não ferir suscetibilidades, de pôr, mas eu hei de pôr as 2 letras que eu concorri às marchas com o Manel Saraiva no Facebook, porque aquelas têm nome, quer dizer, aquelas letras, aquelas fracas letras, para o entender do júri, filas eu, e assinei por baixo. Eu costumo assinar tudo aquilo que faço. Acho que o Luís está-me a entender bem. O Luís e não só, e o auditório também. Mas eu acho que o Luís sabe O auditório que lida com esta temática Só que é há assim, muitos anos. eu tive a sorte, neste caso, no meu caso é azar, mas eu digo Sim, sorte pelo resultado, e gosto muito do Manel Saraiva, quer dizer, a fazer as músicas, e do Mané Carlos Casalão Zorra a fazer os compor. arranjos. É assim, mas pronto, esses não têm O Manuel Saraiva faz, a música. compõe. E os arranjos faz arranjos são feitos efetivamente o pelo nosso Manuel querido Carlos. amigo Manuel Carlos. Exatamente, o homem da Um grande música abraço para ele. de Setúbal. Pois bem, acabaste de responder ao Poeta Estrela, mas o Poeta Estrela não se ficou por ali e acabou de fazer chegar neste preciso momento, através aqui da nossa zona privada, mais 2 perguntinhas, e desta vez destinadas ao nosso queridíssimo artista plástico Francisco dos Anjos. Pergunta ao Poeta Estrela. Ricardo Cardoso pergunta ao pintor se o nome Envia tem a ver com o saudoso João Envia, o cronista. E pergunta também o que pensa de Mestre Lima de Freitas e de Rogério Chora. Um grande abraço para vós, sorte e saúde. Viva Orestes de Vento! Com respeito à primeira pergunta, a família dos Envias era uma família muito grande
tenho primos por todo o lado. Da parte da minha mãe, que se chamava Madalena Augusta Envia dos Anjos, onde o meu avô era Francisco Envia. E é o nome de Envia que vem por aí afora, onde há também uma praceta Manuela Envia, que era um dos irmãos do meu avô. Portanto, metade da minha família dos Envias eu não conheço, porque sou muito grande. Exato. Com respeito à outra parte das pinturas, vou ser sincero. Falamos de Mestre Lima de Freitas e Rogério Chora. Uma das partes também que eu adquiri algum toque na minha pintura, na minha cor, foi do Rogério Chora. Em certos quadros, em certas paisagens que ele tem, também me ajudou a combinar certas cores. E não só. Falar do Rogério Chora é falar, possivelmente, do primeiro artista plástico setubalense vivo. É um artista que domina praticamente todas as técnicas da pintura. Aprende-se a fazer repetindo aquilo que o Chora faz. Verdade ou mentira? É verdade. Quando não souberes, copia, no bom sentido do termo. No bom sentido do termo. Porque o Chora para mim é um grande pintor. Para mim eu não conheço a pessoa pessoalmente, mas para aquilo que eu tenho visto dele, é um grande artista. Um grande pintor. Que domina todas as técnicas da pintura. Eu acho. E Setúbal tem artistas plásticos fabulosos, digamos, com outras abordagens. Algumas ligadas ao surreal figurativo, a Dília Farguito, por exemplo. Pois. Para mim, há aqui uma coisa. Cada pintor tem a sua maneira de pintar. Exatamente. E temos que dar o valor a cada pintura que sai de cada pintor. Porque nem borranhar é que não. Isso não. É como na poética, como diz ali o nosso querido amigo João Paixão. Dar pauladas nos versos também não pode ser. Botar lá coisas mudas e dizer que aquilo é poesia e coisas sem inspiração. Querido amigo, batota... Batota não. Batota não. É muito assim. Quer completar? Com respeito ao outro pintor. Mestre Lima de Freitas. Tenho um grande respeito por esse pintor. Tenho lá alguns livros. Tenho um livro com as pinturas dele. Que eu admiro muito também. Foi um grande pintor setubalense. Ele era de Setúbal. Exatamente. Admiro muito aquelas pinturas que ele lá tem. Faz-me lembrar às vezes algumas pinturas que eu também tenho lá em casa. São dois pintores que estão no meu coração. Estão nas minhas obras. E muito bem, uma bela resposta. Ser poeta é dar vida a si próprio, ao meio circundante e também ao meio nunca visto, passa a expressão, à vista desarmada. A imaginação é sempre a ferramenta e essa, felizmente, só é fornecida à luz da vocação. Agora vamos ver o filme ao contrário. Tudo aquilo que tenho estado para aqui a dizer, em jeito de apontamento complementar, dava para falar também de artes plásticas, pelo menos eu acho. Se pensarmos que o amigo pinta, e pinta aquilo que quer, e onde quer, e como quer. A pintura também será, afinal, como a poesia, um estado de alma, independentemente da técnica e do processo criativo. Sabe que mais? O Salvador Dalí, por exemplo, dizia que pintura era aquilo que saía pelos pincéis, naquele momento, na presença da tela branca. Pois é, mas fazia um complemento mental, a partir daquilo que entrou pelos olhos que veem à razão da inteligência. Essa é certíssima. É certíssima. Perguntas enviadas por José Ramos, da rede social do Arestas de Vento, no Facebook. Passo a dizer, são 3 em uma. Qual é a vossa relação atual com as influências emocionais do passado? O passado representa hoje alguma coisa para vós ou de passadistas estamos nós fartos? A seleção nacional de futebol é Portugal? E finalmente acreditam que há vida noutros mundos? Queridos amigos, qual de vós vai começar? Essa pergunta, com respeito a gente, à parte antiga, exato, é uma parte que nós, com a nossa juventude, com a nossa meninice, a gente nunca esquece por onde andamos. Exato. Não é assim?
Agora, com respeito a futebol, eu não sou muito... Como é que é de explicar? Está a dizer que a seleção não é Portugal. Não é Portugal. É uma seleção, é uma coisa da Federação Acho que, Portuguesa de Futebol. De futebol. Portugal é os portugueses todos. Todos, o conjunto. Representar é uma coisa. Representar Ser é uma coisa. É outra. É outra. Porque a maioria dos portugueses só souberam cantar o hino nacional quando apareceu a seleção nacional. E finalmente, acreditam que há vida noutros mundos? Isso é muito complicado de se falar. Aqui para nós, acredita ou não? Não. Acha que o homem está no centro das coisas, Acho que sim. do universo? Do universo. João Paixão? Sobre o passado, quer dizer, utilizando uma frase que o senhor que faz a pergunta, José Ramos. José Ramos, É nosso amigo, pertence à rede social do Orestas de Vento no Facebook. de passadistas está o mundo cheio, quer dizer, é verdade, mas pronto. Eu, quando às vezes me refiro a passado, o passado não tem que ser mau. O passado é utilizado às vezes como forma de dizer aquilo que não presta. Olha, isso é coisas do passado. Isso eu, embora nunca tivesse sentido na pele, mas para eu não sentir, houve alguém que sentiu por mim. Em Setúbal houve vários períodos de fome no passado. No passado, não tão longínquo, só que não se notava muito, porque havia peixe. Mas havia o defeso. No defeso passava-se fome. Exato. Havia uma grande coisa. Quando batiam à porta, não se punha a comida à pouca que havia dentro da gaveta. Onde haviam 5 a comer pouco, havia sempre lugar para mais um. Ou seja, havia uma coisa que é a vacina contra a fome e contra as coisas. É a solidariedade. Exato. Uma forma de vida. Exatamente. Sobre a seleção, eu atrever-me-ia a discordar aqui do Francisco. Vou meter molho na resposta, que para mim, atualmente, a seleção é Portugal mesmo. Ponto final. A seleção é Portugal no sentido em que, como eu não entendo o país, ou seja, entendo, quer dizer, à minha maneira, final não é um ponto final. entendo o país à minha mais maneira, molho. estamos como a seleção. A seleção refletiu o país Exato. Tudo condiz. numa montra internacional. Exato. E Sobre a quanto- vida dos outros, Exato. eu Há vida noutros mundos. estou muito desconfiado que o homem não é o centro. Para mim não pode ser. A coisa mais falível, mas a melhor que ainda foi feita até hoje na Terra, no planeta Terra, eu penso que não pode ser. Este homem que constrói e destrói, que ama e odeia, que dá pão com uma mão e dá fome com outra, esse homem não pode ser. Tem que haver no universo alguém inteligente. E na Terra tenho a impressão que Estás a dizer que não existe. seja assim um homem bera, um sacana. Acho que é capaz de haver seres de outra dimensão. Então vamos recorrer à boa imaginação. Queridos amigos, isto sem imaginação não vai lá. E muitas vezes a escola só atrapalha. Até retira a imaginação às coisas. E imaginação da boa. À portuguesa, os da Baviera não têm. Era o que mais faltava. Mas estou a falar em contemporâneo. Estou a pensar no Fernando Tordo, enquanto compositor, que teve que virar as costas a isto. Estou a pensar no Nuário dos Santos. Estou a pensar no povo, o povo que ainda escreve, consegue escrever quando quer, a Aleixo, de forma filosófica e Quando interventora. pode. É bem verdade, quando pode. Poder pode sempre. Apresentar é que nem sempre, mas poder pode sempre. A criatividade é um exercício interior. Não há coisa mais linda que nós conseguirmos entrar no nosso mapa interior e percorrer todas as passagens. É nosso. Eu acredito no continente humano. Por isso, quero perguntar muito rapidamente ao Paixão o seguinte. Acreditas que é possível, Paixão, futurar
aqui no planeta Terra e neste cantinho chamado Portugal. Fazer aqui uma coisa à portuguesa onde um homem não precise de explorar outro homem. Bem sei que isto é uma utopia e que nós vamos sempre atrás das utopias e quando deixar de ser uma utopia é porque já lá estamos. Acreditas? Tenho muitas dúvidas sobre isso, porque quando nós somos governados, eu ia dizer desgovernados, mas ainda bem que não disse, por gente que, como tu há bocado acabaste de dizer, como sim. Fernando Tordo, um autor e compositor extraordinário, quando é obrigado a virar as costas. Chegou ao limite da pachorra. Da pachorra. E é obrigado a virar as costas. Chamo virar as costas porque só vira as costas ao seu ninho, às suas raízes, quem vai muito amargurado. Quem vai muito amargurado. E ouço gente que nos governa ou desgoverna dizer que as pessoas têm que sair das suas zonas de conforto. E dói-me muito. Querido por amigo, isso é que não mas acredito. há conforto na miséria. Há conforto na miséria para quem a cria, porque a miséria serve os interesses de muita gente. E o tordo no Brasil é menos um para chatear, porque tudo aquilo que o tordo fazia e faz tem molho. Exato. E é esse molho que incomoda muita gente. Tem molho e tem qualidade As ao nível da utopias criatividade. Servem-nos Gente para banal ver estamos nós as utopias, como tu dizias, servem não só para nos manter vivos, porque mas para trilhar, pensando para que não é caminhar. utopia, pensando sempre que a coisa é uma utopia, a gente deixa-se adormecer e essas coisas que vulgarizam como utopias, que é a maneira de despachar o gás, para o gás escalar lá com a lenga-lenga dos pregos e mais não sei o quê, eles calam-nos. E assim, aquilo que eles chamam utopia é aquilo que nos leva a lutar todos os dias, porque vocês só querem lutar, somos agredidos todos os Querido dias. amigo, mas a utopia é o sonho, e sem o sonho a gente não caminha. Pois, Caminhar é fundamental. Eu estava a falar, Pelo sonho é que vamos. é utopia, porque para ti já vi que a utopia tem o mesmo significado que para mim. É uma força motriz. Exato, eu até defino no Facebook que a utopia é o meu caminho de vida. Não tem nada a ver com aquilo que muita gente chama utopia, Exato. que é a maneira de calar o maluco. Querido amigo, isso é abjecionismo. Pois, mas a gente convive com isso todos os dias. Esta gente que padronizou esta coisa em que a gente vive quer medíocres em forma religiosa. E se a gente olhar para algumas sociedades locais ou até para as grandes metrópoles, percebemos que as oportunidades e a reprodução caíram só e só nos medíocres. Eles chegaram a todo o lado, aos jornais, às rádios, aqui, ali e acolá, fazem de conta que vão fazendo cultura. Eles não vão culturando, vão desculturando. Mas faz parte do jogo, faz parte desta mentira. Cada carta mentirosa gera outra carta mentirosa. Mas a nossa vingança é outra. É, enquanto eles vão reinando. Sabem qual é a nossa vingança? É olharmos para a coisa, independentemente do processo que é deles, e vermos os tipos em estado de arranhamento. Vão-se arranhando, os medíocres arranham-se. Qual saco de gatos. Mais não digo. Arestas de vento. Primeira pergunta de Ricardo Pita, cineasta e amigo da rede social do Arestas de Vento no Facebook. Escreveu o Pita: consideram que a maioria dos artistas em Portugal, e em particular na província, devido a um certo bairrismo deslocado, estão mais preocupados com o êxito pessoal e com a obra que aos poucos podem construir do que com a defesa da cultura popular enquanto expressão de sentimentos e estados de alma singular e coletiva do homem? Por outras palavras, e aliás, como diria o meu amigo Ricardo Cardoso, que por acaso sou eu, tem gente que não olha a meios por qualquer coisinha nas artes e na cultura. O que pensam dessa gente que usa unhas como se o universo cultural fosse um saco de gatos? Respondam já, pois há aqui mais uma pergunta do cineasta Pita. Qual de vós vai começar? Posso começar já?
em primeiro lugar, quero daqui enviar o meu abraço solidário ao Ricardo Pita nesta hora difícil e dizer, eu não consigo, eu acho que aquilo que o Ricardo Pita, a forma como ele construiu a pergunta, tocou-me mesmo, porque é um misto de pergunta e resposta, porque ele já disse tudo, é pena existir, mas existe, disse uma verdade nua e crua, não é na província, vamos cingir mesmo à nossa Labutes, a Setúbal. Estás a pensar no saco de gatos. No gatos. Porque há muita gente que quer, que utiliza a cultura como forma de atingir os seus meios, de serem donos dos seus quintais. Dos seus umbigos. Dos seus umbigos, ou seja, é como a erva daninha. Cresce e tudo à volta morre. E o Pita, na pergunta que faz, acaba por dar a resposta. Querido amigo Francisco dos Anjos. Eu dou a razão aqui ao meu amigo João Paixão, porque aquelas pessoas que sobem o tal saco dos gatos, aquele saco dos gatos, não deixam artistas, poetas, escritores subirem, porque essas pessoas fazem um complô só para serem eles, estarem só eles e continuar sempre a eles a dominar a situação. Não são ninguém e agarram-se à cultura onde eles não percebem nada. E amigo, como mas não percebem nada, isso é uma doença. É uma doença? Protagonismo. É por isso que eu fecho-me no meu canto, dou-me com os meus amigos e não me estourei com ninguém. E viva a liberdade e a criação. E a minha criação. Segunda pergunta do mesmo autor, Ricardo Pita. Defendem que é objetivo primeiro da cultura o despertar de consciências para um ser intervencionista na sociedade, ou ainda há valores mais prioritários? Receba um grande abraço de um amigo tão setubalense como vós. Ricardo Pita. Qual de vós vai começar? Eu penso que essa definição com que o Pita começa a pergunta é o objetivo único, quer dizer, nunca há coisas únicas, mas é o objetivo principal. Se for atingido, se vierem outras coisas a par desse objetivo, melhor, mas se for atingido já é muito bom. Estamos a falar de valores. Do continente humano. Eu digo Setúbal. Tu dizes o quê, Paixão? Beleza. Encanto. Eu digo vozes que falam da infância. Vocês em curto dizem o quê? Saudade. Paixão, isto é uma perguntinha para ti, podes responder também em 15 segundos. Para um poeta social, a feitura de intervenção é sempre um gosto. Vou utilizar uma palavra que, no bom sentido, é uma palavra portuguesa. Aquilo que tu acabaste de definir é um orgasmo completo. É uma exaltação. É um êxtase. Exatamente. Querido amigo artista plástico, vosso mercê pode utilizar o que vê, aquilo que contempla, para dar forma com caráter interventor na tela e, com isso, alertar. Posso e quero. Da pintura. 15 segundos, mensagem final. Um abraço para todo o auditório. Vou outra vez dizer um abraço para o Ricardo Pita. E foi novamente um prazer estar aqui no Arestas. Muito obrigado. 15 segundos, rapidamente, mensagem final. Um abraço também para todo o auditório, para o Pita e para os meus amigos. Muito obrigado por me terem convidado. Foi um prazer conversar convosco nesta emissão de hoje do Arestas de Vento na antena da Popular FM. Para vós as maiores felicidades. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.